Você sabe quantas vezes aparece a palavra idolatria na Bíblia? Você sabe o que significa os ídolos do lar? Você sabe quais são os ídolos modernos que ameaçam a saúde espiritual das famílias? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo à ACAT, Academia Teológica Ensinos. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Se você deseja ser edificado, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações. E também quero avisar os irmãos que eu tenho um grupo de pessoas que intercedem por todos que são inscritos no nosso canal. Então, se você ama ser alvo de orações e você acredita nas orações, saiba que o pastor Rodrigo e um grupo de irmãos estão sempre intercedendo pelos irmãos inscritos aqui no nosso canal. Se inscreveu, você já está sendo alvo de muitas orações. Então não perca tempo, se você deseja estar envolvido nas coisas de Deus, se inscreva agora e você será edificado e constantemente você e a tua casa serão alvos de intercessões. Eu tenho um compromisso de estar orando e intercedendo por todos os irmãos. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema ídolos na família. Vamos aprender aqui a idolatria em duas famílias que a lição apresenta: a família de Labão e a família de Mica. Vamos ver que desde a época de Labão, Jacó, até na verdade a primeira vez que aparece um caso de idolatria na Bíblia, é nesse episódio que a lição de número 4 vai apresentar. Lá em Gênesis, quando Jacó está trabalhando para Labão. E aí, quando ele sai de lá, a Bíblia registra Raquel, sua esposa, tomando os ídolos de seu pai. A primeira vez que aparece na Bíblia a expressão ídolo. Então, a lição hoje vem alertar acerca dos ídolos. Vamos aprender aqui acerca das ameaças modernas. E a lição está riquíssima. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que você será ricamente edificado. Nós temos aqui, irmãos, a lição. O nosso texto áureo diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Está lá em 1 João 5:21. Temos também a verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Então, essa verdade prática aqui ela é bem conclusiva. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E uma das coisas que mais Deus deseja ver de nós para com Ele, ou da nossa parte para com Ele, é consagrar o nosso tempo para Deus. E hoje, para você identificar o que pode ser um ídolo na tua vida, veja se isso não está roubando o tempo que é para Deus. Então, muito importante essa lição. Os slides aqui ficaram bem nítidos, bem claros, bem diretos. Se você desejar adquirir os nossos slides, você pode se tornar um assinante do nosso site. Na descrição do vídeo, clica ali, você vai ver a palavra mais, aperta em mais, vai aparecer mais descrições e links, e você pode ir lá para o nosso site adquirir os nossos slides por apenas R$ 2,50 por semana. Você faz o plano para receber durante um ano inteirinho. É muito fácil para receber essa riqueza na tua casa. Lembrando, irmãos, que você, se tornando um assinante, você recebe o meu livro gratuitamente, que é esse livro aqui, Para Dar Razão da Nossa Fé. Só que você recebe ele em PDF. Já tem lá na área do aluno, ele em PDF para você baixar. E você pode ter muitos assuntos importantes. Por exemplo, a lição de número 4, tem um assunto aqui no meu livro que você pode abordar na página 59, como era e como ficou a idolatria no mundo com a vinda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo santificando o mundo. E aí eu coloco, com a vinda do Espírito Santo, ele começou a santificar o mundo,
E hoje não existe mais os falsos deuses da Babilônia, não existe os falsos deuses da Pérsia, os falsos deuses da Grécia, não existe os falsos deuses de Roma, os falsos deuses do Egito, os falsos deuses nórdicos, também os deuses maia, os deuses asteca, não existem mais no mundo. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo no mundo. E hoje, a grande maioria das pessoas no mundo são monoteístas, porque o monoteísmo existe três vias, né, no mundo em relação a acreditar em Deus. A primeira via é o monoteísmo, a segunda via é o enoteísmo e a terceira via é o politeísmo. Então, o monoteísmo hoje é composto por 1 bilhão de muçulmanos, que são monoteístas. Existem os judeus, ninguém sabe ao certo quantos, o número de judeus, porque se espalharam pelo mundo, né? Hoje tem a nação de Israel, alguns milhões de judeus, e nós temos aí os cristãos, que se dizem monoteístas. Porém, desses cristãos, são 2 bilhões de cristãos que existem no mundo, quase 1 bilhão é verdadeiramente monoteísta, que são os protestantes. Mas mais de 1 bilhão de cristãos, que se dizem cristãos, são enoteístas, porque eles acreditam. O que é enoteísmo? A lição eu vou ensinar aqui, eu trago uns slides acerca disso. Aqui no meu livro também eu falo acerca do enoteísmo, do politeísmo e do monoteísmo. Enoteísmo significa acreditar que Deus, Jeová, é o Deus maior, porém existem deuses menores. Então essas pessoas, e vamos aprender na lição que os hebreus, desde quando moraram no Egito até o cativeiro na Babilônia, eles foram enoteístas. Acreditavam no Deus de Abraão, que era o Deus maior, mas também acreditavam em deuses pequenos, em deuses menores. Por isso que você vê o povo ora buscando a Deus, ora buscando aos ídolos, e você fica, meu Deus, o que é isso? Para quem não sabe, existe o enoteísmo. Acreditar que Deus Jeová é o Deus maior, mas também existem deuses menores. Então, fica difícil aí, né, para realmente agradar a Deus com essa visão. Verdadeiramente se agrada a Deus acreditando que só Ele. Quando eu começo a ensinar algumas matérias na teologia, eu digo para os alunos, pergunto, quantos deuses existem no universo? E aí eles respondem, né? Só um. E eu digo, verdade, acertaram. Só existe um Deus no universo. O resto é coisas vãs. Nós temos aqui, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 31, 17 ao 19, também 33 ao 35, e Juízes 17, versículo 1, 3 ao 5. Nós temos os objetivos da lição. Apresentar o conteúdo no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Explicar o cenário político ou político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria e alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Tem o questionário, você pode fazer as perguntas já no início da lição. Isso é um método de foco e concentração. Os alunos eles ficam focados na lição, procurando as respostas e depois no final vocês respondem. Você pode também adquirir o nosso curso de formação de professores da Escola Bíblica Dominical. Vá lá no nosso site, tem ali os cursos. Lembrando que se você se tornar um assinante, você ganha o meu livro em PDF, você tem acesso à biblioteca da ACAT com dezenas de livros para baixar. Inclusive lá na nossa biblioteca tem a lição em PDF desse trimestre e o livro de apoio. Então, se você deseja ter a lição em PDF, então são muitos benefícios, irmãos. Então, não perca tempo, se torne um assinante. Introdução. Nesta lição, estudaremos os casos de idolatria na família de Labão e Mica e os prejuízos que os ídolos trazem para as famílias. Antes de entrar na lição, quero agradecer o apoio. Dezenas e dezenas de irmãos têm feito comentários apoiando o nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu vivo desse ministério e por isso que eu peço a compreensão dos irmãos quando eu aqui divulgo os meus materiais. Outro dia alguém disse assim para mim, pastor, você fala muito dos teus materiais. Daí eu mandei uma mensagem para a pessoa, se você mandar para mim todo mês o valor que supre as minhas necessidades, eu paro de falar dos meus materiais. Então, espero que a pessoa entenda, né, que quando a gente vive desse ministério, eu sou obrigado a divulgar os meus materiais. Se alguém não quer que eu fale sobre os meus materiais,
É simples, né? Manda uma mensagem para mim, eu mando meu Pix e você me manda o valor certinho para suprir todas as minhas necessidades mensalmente, religiosamente, e aí eu não falo mais dos meus materiais, ok? A gente tem que, né, ter bom senso. Vamos lá, vamos entrar na lição. Primeira parte da lição: os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Letra A, letra B e letra C. Preste bem atenção, você vai ler a lição e vai ver que tem muita coisa aqui de forma bem organizada, que é subsídio, é um recurso extra lição. Então vale muito a pena você prestar atenção. Papel e caneta na mão, anote aí. Letra A. Os filhos de Labão e o próprio Labão estavam com inveja de Jacó, por este ter prosperado grandemente. Confere lá Gênesis 31, versículo 1 e 2. Os filhos, Jacó ouviu, os filhos de Labão estavam com inveja. O próprio Labão estava com inveja. Aí você começa agora a entender todo o contexto do que aconteceu. Preste atenção. Letra B. Porque o título diz assim: a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida, para você entender por que Jacó saiu de lá. Chegou o tempo, o próprio Deus falou com ele. Mas o que estava acontecendo ali? Primeiro, os filhos de Labão e o próprio Labão estavam com inveja de Jacó por este ter prosperado grandemente. Então, confere lá Gênesis 31 e 2. Agora, letra B. O anjo de Deus, na verdade era o próprio Deus, numa teofania, apareceu a Jacó em sonho e disse: torna-te a terra da tua parentela. Confere lá Gênesis 31, 11 e 13. Se alguém perguntar para você por que Jacó saiu de lá, você vai ver que tinha todo um contexto de inveja, de ira, de ódio, inclusive. Jacó estava até correndo risco de vida. Mais à frente eu vou explicar isso para os irmãos. E você vê que o próprio Deus chega para ele e diz: levanta-te, torna-te a terra da tua parentela. Então, foi Deus que mandou ele sair de lá. Letra C. Jacó foi grandemente injustiçado por Labão e Deus agiu em seu favor. Confere lá Gênesis 31, versículo 3, 6 e 7. Então, o próprio Deus, agindo em favor de Jacó, decide abençoar Jacó porque ele estava sendo muito injustiçado. Mas de verdade, irmãos, era muita injustiça. Para vocês terem uma ideia, Jacó mesmo questiona e diz para Labão: você mudou, ele fala primeiro para suas esposas, depois fala para Labão: você mudou o meu salário 10 vezes. Labão ficava fazendo joguinhos com Jacó. Jacó foi para lá, se apaixonou por Raquel, queria casar com Raquel e Labão começou a fazer um joguinho com Jacó. Olha, trabalhe tantos anos por essa filha. Agora trabalhe mais tantos anos, porque daí ele, ao invés de conceder Raquel, concede a irmã de Raquel, que não era a mulher que Jacó amava. Aí ele, não, agora trabalhe mais 7 anos por Raquel. E ele ficou 14 anos, e depois mais 6 anos, ele ficou 20 anos lá. E Labão sempre querendo injustiçar a Jacó, ele já não aguentava mais. E ele sentia que havia um clima de ameaça, havia um clima que colocava ele e sua família em risco, risco de vida, inclusive. Que o próprio Labão fala isso. E aí Deus aparece para ele e diz: Jacó, sai daí. Agora preste atenção, para você entender por que ele saiu daquela terra e foi para a terra prometida. 2. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Letra A, letra B, letra C. Labão também tinha o conhecimento de Deus. Labão conhecia o Deus de Abraão. Mas, infelizmente, servia aos ídolos do lar, que a Bíblia chama de terafins. E alguns historiadores antigos dizem que terafins significa algo relacionado a provedor, providenciador, aquele que traz favores, etc. Mas ninguém sabe ao certo o que significa terafins. Mas eu creio, até o Dr. Champlin menciona, que está relacionado a provisões, a favores.
conforme Gênesis 24, 50, 51 e também 31 e 19. Então, lá em Gênesis 24, 50, 51, você vai ver que Labão já conhecia o Deus de Abraão. Mas a Bíblia dá testemunho que ele tinha deuses, ídolos dentro de casa. E esses ídolos dentro de casa eram imagens pequenas que ficavam, né, em lugares, em prateleiras dentro de casa. Então a Bíblia dá testemunho e aí a gente vai perceber que já havia, a Bíblia menciona a idolatria nessa época que nós estamos falando aí de em torno de quase 2000 anos antes de Cristo. Então é muito tempo. Letra B. A fúria de Labão contra Jacó era tão grande que Deus falou com ele em sonho. O próprio Deus falou com Labão, irmãos. Se Deus não intervém ali, possivelmente Labão poderia ter até matado a Jacó. Confere lá, a fúria de Labão contra Jacó era tão grande que Deus falou com Labão em sonho e disse para não fazer mal a Jacó. Confere lá Gênesis 31 e 24. Foi uma perseguição, porque a Bíblia diz que Jacó saiu em silêncio, reuniu seus rebanhos, pegou a família e saiu da terra de Labão. E foi a destino de Canaã. E, passados alguns dias, Labão, já a Bíblia menciona que já fazia 10 dias que Jacó estava em viagem, e Labão o alcançou em 7 dias. Então fazia 3 dias que Abraão já estava indo para casa, para a terra de Canaã, para sua casa. 3 dias. E aí Labão alcançou ele. Claro que Labão estava indo sem rebanhos. Labão, diz a Bíblia, que ele reuniu seus irmãos e foi atrás de Jacó. Ele alcançou. Jacó estava indo devagar, com rebanhos, com crianças. E Labão não. Então, com 3 dias de viagem, Labão alcançou. E aí, vejam bem o que aconteceu. A fúria dele era tão grande que Deus apareceu para Labão e disse: não faça mal a Jacó. Letra C. Se Deus não fosse com Jacó, que o próprio Jacó deu testemunho, confere lá Gênesis 31 e 5, Labão teria feito muito mal a Jacó. Confere lá Gênesis 31 e 42. Então foi Deus. Falou, sai daí Jacó, e aqui a gente aprende, irmãos, que quando Deus fala conosco, ele se responsabiliza pela trajetória do que ele pede. Por tudo que vai acontecer no projeto do seu querer. Então, se Deus falar, descansa no Senhor. Deus falou, sai daí, Jacó. Ele saiu e passou a ser alvo de perseguição. Mas o próprio Deus que falou, sai, se responsabilizou em guardar. E, de fato, precisou guardar mesmo, porque Labão estava furioso. E a Bíblia dá testemunho, depois eu vou falar o versículo aqui. 3. Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Irmãos, esse slide ficou precioso, viu? Preste bem atenção. Isso aqui é extra lição. Aprendemos que o contato com os ídolos atrai as seguintes coisas. Entenda, se tiver contato com os ídolos, isso vai atrair muitas coisas para a família. Eu já começo aqui algo que a lição, no início da lição, não tem essas aplicações para os dias de hoje. Então já entenda aí essa linda aplicação para os dias de hoje. Porque esse é o propósito aqui dos nossos slides. Fazer interpretações, apresentar subsídios e conceder aos irmãos aplicações para os dias de hoje. Vamos lá, letra A. Aprendemos que o contato com os ídolos atrai as seguintes coisas. Letra A, fúria. Olha só, você vai ver uma série de coisa negativa aqui por causa dos ídolos. Fúria. Confere lá Gênesis 31, 30 e 36. Eu pergunto para os irmãos, alguém gosta de fúria? Fúria faz bem para uma família? Não faz. Então, primeiro prejuízo de ter contato com ídolos, fúria. Isso não só provoca fúria entre os seres humanos, como aproxima a fúria dos demônios. E mais à frente eu vou mostrar o versículo aqui, o apóstolo Paulo fala o que é os ídolos. Segundo, atrai morte. Confere lá Gênesis 31
e 32. Próprio Jacó, irmãos, disse, quando Labão foi procurar os ídolos, Jacó disse, não, eu não tenho ídolo. E Jacó já estava irado, porque Jacó não sabia que Raquel tinha pegado os ídolos do pai dela. Havia toda uma questão cultural ali, que eles acreditavam que aqueles ídolos fazia com que a pessoa recebesse, não perdesse herança, não perdesse bens materiais. E como o próprio Labão não deu herança para as filhas e estava querendo pegar os bens e ficar tudo com ele, e deixar Jacó sem nada, porque ele foi fazendo propostas para Jacó, se Deus não intervém, Jacó ia ficar sem nada. Ele fez as propostas absurdas. Olha, o gado os animais que nasceram dessa forma serão teus. Não nascia animais daquela forma. E aí Deus interveio e começou a nascer animais daquela forma e começou Jacó a aumentar os seus rebanhos. Mas as filhas entenderam. O pai não quer dar nada para nós. Então Raquel tinha aquela visão cultural. Esses ídolos faz com que a gente tenha bens materiais. Já que nosso pai não quer nos deixar com bens materiais, eu vou pegar esses ídolos para garantir, né? A gente está indo em viagem, não sabemos o que vai acontecer quando encontrar o irmão de Jacó. Ele pode querer requerer muitas coisas de Jacó, não sabemos, então eu vou querer fazer o meu lado e garantir minhas bênçãos com esses ídolos. Possivelmente isso deve ter passado na cabeça de Raquel, porque havia uma crença em relação a ter esses ídolos e se sentir seguro em receber bens materiais. Mas quando Jacó, incomodado de ver Labão procurando, ele fica ali impaciente até mesmo, ele perdeu a paciência. Jacó diz assim: com quem você encontrar, essa pessoa vai morrer. Para Jacó, ninguém tinha pegado, só que ele não sabia que a própria esposa que ele amava, mãe do seu filho, José, inclusive, estava com os ídolos. Mas ele menciona: se você achar, essa pessoa vai morrer. Então, olha aí, o contato com os ídolos traz morte. Surge a palavra morte, não é bom na Bíblia. Terceiro, o mal. Não é apenas o mal com U. O mal com U é o antônimo de bom. Mas o mal com L é o antônimo de bem. E o bem e o mal são virtudes universais. Poderes universais, inclusive. Influências universais. Esse mal com L é terrível. E lá em Gênesis 31 e 29, a Bíblia mostra que atraiu o mal. O próprio Jacó fala, o próprio Labão fala. O próprio Deus diz para Labão: não faça mal ao meu servo. Mentira, letra D, atrai mentira. Olha só, irmãos, o tanto de coisas ruins que a idolatria atrai: fúria, morte, mal, mentira. Esse slide ficou maravilhoso. Confere lá Gênesis 31, a parte B do versículo 32. Jacó mentiu para o pai dela. Letra E, ira. Está bem claro que a ira é terrível. Né? Gênesis 31 e 36. Então, onde tem ira num coração, ira em uma família, a tragédia é iminente. Letra F, contenda. Isso é terrível, irmãos. Confere lá Gênesis 31 e 36. O próprio Jacó contendeu com o seu sogro Labão. Infelizmente, todos que se envolvem com ídolos, aí aqui nós temos que pedir a Deus, irmãos, para interceder, que a igreja interceda, né, que o Espírito Santo use misericórdia, interceder pelas pessoas, nossos familiares que ainda não se converteram, nossos amigos, que têm contato com ídolos. Os prejuízos são enormes. Infelizmente, todos que se envolvem com ídolos se envolvem com demônios e irritam a Deus. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 22. Então, se envolve com demônios e irritam a Deus. Então, é terrível. A primeira parte da lição vem mostrando aqui esse contexto histórico dos ídolos que Raquel pegou do seu pai, a crença que eles tinham nesses ídolos e os problemas que vieram para a família por causa da influência desses ídolos. Então, fica a lição para os dias de hoje. Se envolveu com ídolos, vai atrair para a família fúria, morte, o mal, a mentira, a ira, a contenda e ainda as pessoas vão irritar a Deus. Confere lá, Paulo fala sobre irritar a Deus.
1 Coríntios 10, 20 e 22. A nossa visão geral, diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para encobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Era essa a visão dela, né? O pai não deixou a herança para nós, então eu me aproximo desses deuses, desses ídolos, e eles vão garantir bens materiais para nós. Porque era cultural, tinha a questão da herança, tinha a questão dos bens, os filhos recebiam, né, do dote e assim por diante. Vamos para frente? Segunda parte, um santuário de deuses na casa de Mica. Então, como eu falei lá na introdução, nós veríamos casos de idolatria na casa de Labão, na família de Labão, sua filha, etc., mas também na casa de Mica. Vamos ver agora quem é esse personagem Mica na Bíblia. Um santuário de deuses na casa de Mica. Primeiro tópico, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Confere lá Juízes 17, 1 ao 4. Letra A, letra B e letra C. Preste bem atenção para entender esse contexto histórico aqui agora. Mica foi um homem que viveu no tempo dos juízes, em uma época de muita idolatria e pecados, conforme Juízes 5 e 7. Irmãos, estou falando de um tempo de 400 anos aproximadamente. Desde a saída do deserto, o povo saiu do Egito, ficou no deserto 40 anos, daí ele sai do deserto e entra em Canaã, começando ali por Jericó, eles entram ali. Até chegar à monarquia, o primeiro rei de Israel, passou-se aproximadamente 400 anos, eles ficaram ali no tempo dos juízes. E foi o pior período do povo de Deus. Por quê? Porque a idolatria tomou conta. Eles foram muito irresponsáveis, porque abandonaram a unidade religiosa para o culto. Eles lá no deserto faziam culto, juntos. Havia unidade religiosa. Tomaram posse da terra, cada um recebeu suas heranças e se dividiram, cada um por si e Deus por todos. Não havia um líder nacional para congregar eles, para que todos cultuassem a Deus, para que todos ouvissem a palavra de Deus, a palavra de Moisés que já havia sido escrita. Não. Aí surgiram tendas em determinados locais, tabernáculo, e ora estava aqui, ora estava lá. Os filisteus roubaram, saqueavam o tabernáculo, roubaram até a arca. Ficaram tempo sem ter tabernáculo, uma bagunça. Os homens tinham várias mulheres. Veja lá Gideão, que foi usado por Deus, mas olha, Gideão não é um exemplo de marido. A Bíblia diz que ele teve 70 filhos. Pode um homem ter 70 filhos com a mesma mulher? Lógico que não. Gideão deve ter tido várias mulheres. Veja Jefité, que ofereceu a própria filha em sacrifício, e a Bíblia diz que ele cumpriu o seu voto. O holocausto era queimar uma carne em cima de um altar, e ele ofereceu a própria filha. A Bíblia diz que ele cumpriu o seu voto. Por quê? Porque muitos ofereciam os filhos naquela época. Então havia idolatria, havia poligamia, havia sacrifício humano, havia uma grande desunião. Misericórdia. Então o povo estava verdadeiramente, a Bíblia mesmo fala, que eles estavam cada um por conta. E tempo difícil, tempo do juízo. Olha só, letra B. Por um período de aproximadamente 400 anos, as 12 tribos de Israel viveram autônomas, sem unidade religiosa e sem um líder. Confere lá Juízes 21 e 25. Letra C. As 12 tribos sempre foram enoteístas. Sempre foram, desde o Egito. Acreditavam no Deus de Abraão, mas acreditavam nos deuses do Egito. Acreditavam nos deuses cananeus. Sempre, se você não sabe, aprenda. Os hebreus sempre foram enoteístas. Sabiam que havia um Deus maior, mas acreditavam em deuses menores. Por isso que facilmente se voltavam para a idolatria quando apertava, né, alguma situação. Porque eles acreditavam, eles achavam assim, não, mas a resposta do Deus de Abraão é muito demorada. E esses outros deuses aqui, dá para fazer contato com eles e eles respondem mais rápido.
se voltavam para a feitiçaria, se voltavam para falar com os mortos, porque tinham necessidade de serem atendidos de forma mais rápida. Então, o enoteísmo sempre foi algo existente entre os hebreus. Só depois do retorno do cativeiro na Babilônia eles foram curados do politeísmo e do enoteísmo. E hoje são monoteístas. E estou falando de, deixa eu ver aqui, eles voltaram em torno de 430, né? 70 anos ficaram lá, voltaram, 400 anos, período interbíblico. Já faz mais de 2.400 anos que eles são monoteístas. Nunca mais. Eu estive lá em Israel 3 vezes. A primeira vez que eu estive lá me chamou a atenção. Nessa última vez que eu estive lá, eu não vi a estátua de Davi. Não sei se tiraram ela para limpar, do rei Davi. Mas a única estátua que foi permitida em Jerusalém, a cidade velha ali, foi a estátua do rei Davi, porque eles respeitam muito, né? Foi um período de grande honra em Israel. E só que propositalmente eles disseram: deixa essa estátua, pode deixar a estátua aí, mas façam com o nariz quebrado, façam ela com defeito, para que todos entendam que perfeito só tem um, que é Deus. Então eu fiquei assim maravilhado. Eles permitiram por uma honra ao rei Davi, mas propositalmente tinha um grande defeito bem no rosto, assim, tinha um buraco. O escultor fez aquela estátua com o buraco. Não tem o nariz. Tu olha assim, será que alguém quebrou? Daí os guias explicam, não, foi feito assim para que todo mundo entenda que perfeito, aleluia, ei glória, só existe um. Então, da idolatria, eles foram curados. Mas desde o Egito até o cativeiro na Babilônia, depois que eles voltaram do cativeiro, eles sempre foram enoteístas. Triste. Então, as 12 tribos sempre foram, né? Apesar de conhecer a superioridade do Deus de Abraão, acreditavam nos demais deuses egípcios e cananeus. Isso chama-se enoteísmo. Confere lá Juízes 18 e 31. Tópico 2. A abominação de Mica. Confere lá Juízes 17 e 5. Vejamos os erros de Mica. Eu classifiquei dessa forma, bem organizado. Um assunto aqui extra lição, subsídio para você. Vamos lá. Tem aqui letra A, B, C, D, E e F. Olha só. Vejamos os erros de Mica. Primeiro, roubou a própria mãe. Já era um homem que não tinha muito exemplo a dar, né? Juízes 17, 2. Segundo, fez uma casa para vários deuses, conforme Juízes 17, 5. Eu até entendo por que Mica agiu dessa forma. Estava uma bagunça, irmãos, entre as tribos. Não tinha um local certo para cultuar. Quando tinha, era assaltado, era saqueado, era roubado. Os filisteus mesmo destruíram. Então era uma bagunça, não havia unidade. Ele deve ter pensado, até foi um homem zeloso do bem. Queria ser zeloso pelas coisas religiosas, mas não tinha aprendizado, não tinha ensino da palavra, aprendeu tudo errado, até acreditava em Deus. Mica conhecia o Deus de Abraão. Mas ele pensou, vou fazer um santuário aqui em casa, todos que quiserem vir adorar os deuses, ao Deus de Abraão, os deuses da terra, pode vir aqui em casa, eu vou colocar, olha só o que ele fez, irmãos. Primeiro, roubou a própria mãe. Segundo, fez uma casa para os deuses. Fez um santuário para adoração comunitária. Olhe que falta de sabedoria, porque erguer o tabernáculo naquela época tinha que ter tido uma ordem expressa de Deus. Era Deus o responsável em elaborar um local de culto, um tabernáculo e assim por diante. Então, jamais alguém assim por conta, não, vou fazer aqui um local de adoração para Deus. E da forma como ele fez, é totalmente errado. Olha só, letra C. Sem a ordem de Deus, fez um éfode sacerdotal. Confere lá Juízes 17 e 5. Que mostra que ele fez o santuário e também fez um éfode. O éfode era como se fosse um avental do sumo sacerdote. Uma peça feita exclusivamente por mando de Deus.
Não podia outra pessoa querer fazer. Mas ele fez. Fez e olha só, quarto erro de Mica, sem a autorização de Deus, consagrou, olha só, irmãos, ele consagrou o próprio filho ao posto de sacerdote comunitário. Misericórdia. Está lá em Juízes 17:5. 1, 2, 3, 4. Quinto erro, consagrou sem a ordem de Deus um levita. Não é que apareceu um levita lá que estava perambulando, caminhando a ermo, e diz: eu sou levita. Ah, tu é levita? Vem cá, eu vou te consagrar. E olha só, consagrou sem a ordem de Deus um levita para ser pai espiritual de seu santuário idólatra. Ele mesmo diz: seja nosso pai. Conforme ser pai naquela época era ser um líder espiritual. Como hoje tem religiões que chamam, né, os seus líderes espirituais de pai, né? Por isso que Jesus disse: a ninguém na terra chameis pai, porque só um é o vosso pai. Então tem que prestar culto a Deus. As pessoas veneram os homens. Consagrou sem a ordem de Deus o levita a ser pai espiritual do seu santuário idólatra. Confere lá Juízes 17, 12 e 13. E mais um erro. Achou que todos os seus atos, que eu coloquei entre parênteses ali, erros, tinham a bênção e a aprovação de Deus. Olha a cegueira espiritual, irmãos, de Mica, que refletia a cegueira espiritual de quase todo mundo naquela época. De quase todo mundo. Confere lá Juízes 17, 13. Ele chega a dizer: agora eu tenho a bênção de Deus, porque Deus mandou um levita aqui para minha casa, né, para ter um sacerdote aqui no meu santuário. Ele achava que Deus estava apoiando todos os seus atos. Então, a abominação de Mica. Vários erros. Roubou a mãe, fez um santuário de deuses para adoração comunitária, sem a ordem de Deus fez um éfode sacerdotal, consagrou o filho a sacerdote, consagrou um levita a ser o líder de todos e ainda profere que Deus estava aprovando e abençoando tudo. Lamentável. 3. Mica tinha uma casa de deuses. Letra A, letra B, letra C. Olha só. Ao que tudo indica, irmãos, Mica e sua família eram judeus. Conheciam a lei de Moisés e o Deus de Abraão. Confere lá Juízes 17, a parte A, do versículo 13. Letra B. Percebemos que havia sim um desejo em Mica de ser religioso e zeloso das coisas sagradas. Porém, não havia entendimento acerca da perfeita vontade de Deus. Ele queria ser um religioso? Queria. Queria ter zelo pelo sagrado? Queria. Mas ele tinha entendimento da palavra de Deus? Não tinha. Isso significa, irmãos, ele tinha zelo, queria ter zelo pelas coisas sagradas, mas agiu totalmente de forma errada, tendo ídolos, tendo deuses e etc. Isso significa o quê? Meu povo erra por falta de conhecimento. Não havia ensino da palavra de Deus, como havia no tempo de Moisés, onde eles ensinavam a lei. O sumo sacerdote, Arão, Moisés, os sacerdotes que se espalharam no meio do povo ensinavam, tinham responsabilidade com o ensino. Entraram na terra prometida e você vê uma grande divisão, você vê uma enorme desunião e automaticamente você não vê uma liderança espiritual de todas as tribos e automaticamente muitos pecados. Isso é resultado do quê? Falta de ensino, falta de unidade no aprendizado. E Mica é o reflexo da falta de conhecimento. Letra C. Por haver muita instabilidade acerca do verdadeiro culto a Deus, ora tinha local, ora nem tinha, Mica e sua família acharam que podiam consagrar um local de culto comunitário a Deus e aos deuses. Por isso que Mica fez. Era uma bagunça, irmãos, nacional, vamos dizer assim, não havia nação, mas toda a região em que as tribos estavam, não havia unidade, não havia organização, local certo para cultuar. Tinha em Siló, mas, irmãos, era uma bagunça. Se você for estudar o contexto histórico, você vê os filisteus roubando, saqueando, roubaram até a arca, para os irmãos terem uma ideia. Levaram os utensílios do templo, do tabernáculo, destruíram o tabernáculo, é terrível. Confere lá Juízes 17:10. Aí esse homem tinha vontade de ser
zeloso, né, das coisas sagradas, decide por conta fazer um santuário comunitário para Deus e para os deuses. E olha só, a falta de conhecimento, não tinha ensino naquela época. Visão geral: imerso em período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Então essa era a realidade daquela época, que só trouxe prejuízos para todas as pessoas. Então, estude o tempo dos juízes, que você vai ver que foi o período mais negro do povo de Deus. 400 anos de grandes tristezas. Vamos para frente? Idolatria dentro dos lares. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Letra A, letra B, letra C. Preste bem atenção. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então, tudo que requer lealdade e honra acima de Deus constitui, constitui idolatria. Letra B. Israel foi curado da idolatria depois do cativeiro babilônico. Porém, a idolatria, que já tomava conta do mundo antigo, existe ainda no mundo grandemente. Israel foi curado, Israel foi, mas a idolatria que já dominava naquela época, lamentavelmente, irmãos, ainda existe e grandemente em todo o mundo. Isso que o Espírito Santo está no mundo, santificando o mundo. Tinha muito mais. Eu coloco aqui que somente na Índia existem 330 milhões de ídolos, de deuses. Então, para você ver como está a situação no mundo hoje. Letra C. O termo ídolo ou equivalente aparece cerca de 240 vezes nas escrituras. A idolatria é um dos maiores males da humanidade. Um dos maiores males. Confere lá 1 João 5 e 21. Depois do dilúvio, irmãos, a idolatria tomou conta do mundo. Antes do dilúvio, pastor Rodrigo, teve idolatria? A Bíblia não registra. Possivelmente pode ter tido casos isolados, mas a Bíblia não registra, até porque as pessoas que viveram antes do dilúvio, eles conheceram os antepassados que conheceram Deus. Eles tinham a noção da existência única de um Deus. Então não se vê pecados de idolatria antes do dilúvio. O que se vê, o próprio Senhor Jesus testemunha, os homens esqueceram de Deus. A Bíblia diz, o próprio Moisés dá testemunho, né, quando escreveu Gênesis, todo o desígnio do coração, o próprio Deus fala isso, todo o desígnio do coração dos homens naqueles dias eram maus. Para quê? Jesus dá testemunho. Só em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, prostituição, prazeres da carne. Isso levou o mundo antigo a ser destruído. Rodrigo, mas parece que não é tão grave. Era grave, irmãos. Eles esqueceram de Deus. E para comer e para beber, muita injustiça. Porque a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Se ele pregava justiça, havia muita injustiça. Provavelmente muitos assassinatos. A Bíblia dá testemunho que os descendentes de Caim matavam as pessoas por qualquer coisa, coisas fúteis, banais. Então, muitos assassinatos. A Bíblia dá testemunho que os descendentes de Caim abraçaram a poligamia, muita prostituição. Então havia muita injustiça, muitos assassinatos, com certeza muitos roubos, muitos furtos, muita violência. Esqueceram de Deus e viviam só para satisfazer os seus prazeres de forma muito injusta. Mas não se percebe idolatria antes do dilúvio. Agora, depois do dilúvio, aí você já vai perceber aí aparecendo a Bíblia mencionando idolatria. Já na época de Labão, que é contemporâneo de Abraão, e seus familiares. Então nós estamos falando aí de 2300, 2400. É bem provável aí que perto de 3000 anos antes de Cristo já tinha idolatria no mundo, já encontraram altares em vários lugares no mundo aí, bem antigos. E aí a idolatria vai aumentando no mundo e não parou mais. Infelizmente é um dos grandes males da humanidade. Tá? Só essa nota, essa informação sobre a idolatria aí,
quando a Bíblia começa a mencionar a idolatria, quando ela surge. 2. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Letra A e letra B. Aqui tem mais ainda num slide que eu preparei ali. Olha só, letra A. Uma das maiores características de um ídolo influenciando a vida de alguém é que o ídolo, rouba o tempo que deve ser dedicado a Deus. Preste atenção aqui. A maior característica de um ídolo influenciando a vida de alguém é que este ídolo rouba o tempo que deve ser dedicado a Deus. Letra B. O Brasil se encontra na segunda posição global dentre os países que mais gastam tempo na internet. Então, estou falando aqui de característica da influência de um ídolo sobre a pessoa, rouba o tempo. Então, vamos falar de tempo, o que está roubando o tempo. O Brasil está em segundo lugar no mundo, só perde para a Índia. E lá acho que perde para a Índia porque é uma questão de população, né? Lá tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, olha só, o Brasil está viciado. O Brasil se encontra na segunda posição global, dentre os países que mais gastam tempo na internet. Em média, os brasileiros passam 10 horas por dia conectados na internet, seja para trabalhar ou lazer e distração. Então, não vou dizer que são 10 horas só se distraindo. Muitos, até a estatística mostra que em torno de 4 horas é trabalho, 5 horas é distração. Tá? Vamos para frente. Letra C. O Brasil está na segunda posição no ranking mundial que contabiliza usuários do WhatsApp. Então, em uso de WhatsApp, tá? Nós temos aqui, ó, celular, né? A palavra celular, célula. Ó, célula, grudada ao corpo. Tem que ter muito domínio próprio para não se contaminar e não fazer isso aqui um ídolo. WhatsApp segue na liderança. Na média, os usuários gastam 30 horas por mês em conversas no aplicativo. Ou seja, no mínimo 1 hora por dia ali no WhatsApp. E tem pessoas que ficam até mais, né? O Facebook fica em segundo lugar, com 15 horas por mês. E há um empate entre o Instagram e o TikTok, com 14 horas por mês. Letra E. Não podemos esquecer da televisão, com as programações da TV a cabo. Tem aí Netflix, HBO e também os canais abertos. Isso rouba muito tempo, pode constituir-se um ídolo na vida de alguém. Letra F. Vigiemos, pois devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Meios de comunicações, mídia e etc. Jamais, jamais trocar um culto pelos meios de comunicação, trocar um culto por uma final de jogo de futebol, trocar um culto, trocar um evento na igreja por um filme na TV. Essas coisas estão roubando. Não. Compromisso com Deus em primeiro lugar. Você tem comunhão com Deus, com a igreja? Nós não queremos aqui passar uma imagem assim, pô, o camarada é radical, etc. Não, irmãos, não tem nada de radicalismo nisso. Se você for analisar, irmãos, ter assiduidade aos trabalhos da igreja, vamos supor aqui que alguém frequente aí, vamos só fazer um cálculo rapidinho aqui, tá? 24 horas vezes 7 dias por semana. 168 horas cada ser humano tem para viver por semana. 168 horas, tá? A semana. Se a pessoa for assídua nos trabalhos da igreja, 3 vezes por semana, ela vai ficar na igreja em torno de 2 horas por culto, 3 vezes por semana, vai dar em torno aí de 6 horas. Vamos colocar 7 horas por semana para Deus, na igreja, na igreja. Então nós temos aí 168 horas por semana, menos 7. A pessoa fica com 161 horas para ela e 7 horas para Deus na igreja. Tem fanatismo nisso? Tem radicalismo nisso? Tem algo extremo nisso? Quantas horas para Deus na igreja? 7 horas. Quantas horas para você
fazer o que quiser. 161 horas. Então não tem nada de fanatismo, nada de radicalismo, nada de extremismo. Vocês não trocarem as coisas de Deus na igreja, e eu não falo, irmão, só da igreja não, principalmente em casa, onde nós passamos a maior parte do tempo é em casa. Então tem que ter momentos com Deus em casa, momentos com a oração, momentos com a Bíblia, momentos com os louvores, o culto doméstico, tem que ter. Hoje a grande maioria das pessoas não tem contato com as coisas de Deus dentro de suas casas. Lembrando que é dentro de casa que aparece a essência daquilo que nós somos. Ou somos filhos de Deus que amamos a Deus sobre todas as coisas, ou não somos. Como pode? Eu não consigo concatenar alguém e dizer, não, sou filho de Deus, amo a Deus, mas em casa ele não ora, não lê a Bíblia, não pensa nas coisas de Deus, não se envolve com as coisas de Deus, não louva a Deus, não tem interesse pelas coisas de Deus dentro de casa. E isso que tem pessoas que, além de serem assim dentro de casa, não ter contato nenhum com as coisas de Deus, nem vão na igreja. E dizem, somos cristãos, amamos a Deus. É por isso, irmãos, que Jesus mesmo vai dizer, olha, não conheço vocês, hein? Muitos dirão naquele dia, muitos, principalmente líderes, né? Mas muitos dirão, e o Senhor Jesus vai dizer, não conheço. Por quê? Porque as pessoas servem a Deus de boca, a Bíblia mesmo fala sobre isso, mas não de coração. Vamos para frente. 3. Precisamos reagir contra os inimigos da família. Letra A, letra B, letra C. Precisamos urgentemente lutar para que nossas famílias sejam o sal da terra e a luz do mundo. Conforme Mateus 5,13, se as nossas famílias não tiverem uma conduta diferente das famílias que não servem a Deus, aí verdadeiramente nós não somos o que Jesus espera que sejamos. Sal, benefício para este mundo, luz, uma direção para este mundo. Mas para ser sal, para ser benefício, como ele disse, né, se não fizer da forma correta, o sal se torna insípido, para nada presta. Então tem que estar realmente como Deus se agrada. E aí vai ser benefício. Sal é benefício, irmãos. O sal tempera, o sal conserva, o sal é benefício, dá gosto. Mas para ser da forma como Jesus espera, a pessoa precisa agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que estar envolvido com as coisas de Deus, aquilo que Paulo fala, andamos no Espírito, estar na vontade daquilo que agrada o Espírito Santo, se envolver com práticas que agradam o Espírito Santo. Então nós temos que ter isso dentro da nossa casa e depois vamos para a igreja comemorar essa vida com Deus. Eu sempre costumo dizer que a ida à igreja é para que as pessoas, os cristãos, comemorem a vida que têm com Deus em suas casas. Então, hoje tem pessoas, não, eu quero ter vida com Deus só na igreja. Daí chega em casa, não tem mais vida com Deus. Está errado. Então, precisamos urgentemente ser sal e luz. Resgatar isso, nossas famílias têm que ter uma conduta diferente das famílias que estão no mundo. Letra B. A igreja é a coluna da verdade. E como tal, precisa sustentar um estilo de vida exclusivo e consagrado a Deus. Confere lá 1 Timóteo 3,15. Então, só existe uma coisa que sustenta a verdade no mundo. Chama-se igreja, coluna da verdade. Então, para a igreja ser a coluna da verdade, irmãos, ela tem que ser referência. Os cristãos têm que ser referência, tem que ter um estilo de vida diferente. De que forma? Consagrado, envolvido às coisas de Deus, separado para as coisas de Deus, tendo contato com as coisas de Deus. Oração, Bíblia, jejum, reuniões, louvores, culto, etc. Letra C. Nossos lares devem ser consagrados a Deus e nenhuma idolatria deve haver dentro de nossos lares. Confere lá Deuteronômio 7,26. Não coloque coisa maldita dentro da tua casa para não ser amaldiçoado tu e a tua família. Então, vamos consagrar os nossos lares a Deus. E a visão geral, precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. Aleluia! Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente ter um único Deus e não ter contato com nenhum outro ídolo. Tá? O nosso Deus é o único que deve ser adorado e merece todo o meu tempo, toda a minha dedicação e todo o meu
amor. Nós chegamos ao final da nossa lição, conclusão, nos diz assim: as famílias que verdadeiramente amam a Deus não se deixam influenciar pelos ídolos deste mundo, os ídolos da modernidade e tudo aquilo que quer roubar o tempo que é para Deus. Aleluia! Nós chegamos ao final da nossa lição. Se você aí foi edificado com esta lição, deixa o teu ok nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Tenho notado que muitos irmãos têm chegado aqui e esquece de se inscrever. Não esqueça, você vai ser edificado e vai estar fazendo parte de um grupo de pessoas que está sendo alvo de intercessões. Aqui na minha cidade, eu juntamente com vários irmãos, eu sempre falo, irmãos, vamos estar orando pelos irmãos inscritos no meu canal. Não esqueço. Então, se você quer ser alvo de intercessão, se inscreva no canal, ok? Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus possa abençoar os professores, a todas as classes, todos os pastores. Um forte abraço do pastor Rodrigo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.